Olá, como estão? Tudo bem? Que alegria poder estar com vocês novamente nessa terceira parte da nossa ministração, do nosso tema, da nossa conversa sobre vencer a adicção. Eu quero convidar você a... O cabelinho está molhado, dei uma baixadinha nele que os brancos estão rebeldes. Queria convidar você a fechar os olhos por um instante, para que a gente possa estar orando ao Senhor. E eu vou colocar aqui de fundo uma canção que hoje, já desde bem cedinho, já começou a nos ministrar. E eu creio que é para esse tempo que a gente está vivendo. Então, que o Pai possa abrir espaço dentro de nós. Eu peço para que você feche seus olhos. Muitas vezes nós queremos ouvir ao Senhor, a sua voz, e olhamos para fora, enquanto na verdade essa voz, ele fala conosco desde dentro, desde nosso coração. E aí a confusão entre muitos que ficam buscando identificar as coisas espirituais com o corpo natural, né? Por aquilo que sente, por aquilo que... Não, é por dentro, ele está dentro. Ele está dentro e é onde o Espírito dele está operando dentro de nós. O reino de Deus está entre vós e está dentro de nós. Então fecha teus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo que nós abrimos hoje, que nosso coração ele se aquete, porque queremos ouvir a Tua voz desde dentro, porque é onde o Senhor diz que o Senhor se escreveria no nosso coração a Tua lei, a Tua palavra. Então, não queremos ouvir com esses ouvidos naturais, não queremos ver com esses olhos naturais, mas queremos ouvir desde dentro e entendemos que temos que calar essas vozes relacionadas ao nosso dia a dia, relacionadas a muitas vezes a tomadas de decisões, escolhas, vozes relacionadas às nossas emoções, vozes. E sabemos que quando tudo isso se cala, a Tua voz se torna audível. Aprendemos a ouvir desde dentro. E o Senhor vai se expandindo em nós, como uma fonte regando todo um jardim. E todo o nosso ser vai sendo ministrado e transformado. Tudo ao nosso redor começa a prosperar, porque a Tua palavra diz que nós prosperamos conforme a nossa alma prospera desde o Senhor. Cremos, Pai. Levamos todo o pensamento, como o Senhor nos ensinou, cativos a Cristo. E que cada pensamento se cale, toda imagem de angústia, de dor, de trauma se cale, de preocupação, de ansiedade se cale, e venha a Tua imagem, Pai, impressa em nós. Possamos enxergar a Tua realidade, que é plena, que é rica, que é paz, gozo e alegria, como a Tua palavra diz que é o reino. Tomamos essa paz que vem do Senhor e começamos a nos ver em Cristo, desse ambiente de glória, desse ambiente onde não há escassez, desse ambiente onde não há violência, onde não há maldade, desse ambiente onde há a Tua paz, onde não há mentira, onde não há manipulação, onde há rios de águas vivas que fluem do trono de Deus, nos quais podemos mergulhar, podemos beber e jamais teremos sede. É desde aí, Pai,
Ó Senhor, ó Pai, que maravilhoso. Eu quero então que você, eu não sei como que está o volume aqui, mas você possa perceber no teu espírito aquilo que vai ser soltado. Do Senhor, aleluia, a tua voz em nós, Senhor. Ouvi-se a voz sobre as águas, aleluia. Veja o Deus da glória. Deixa o Espírito ministrar o teu coração. Deixa Ele trocar as suas águas. Deixa a frequência da voz dele se alinhar ao teu coração. O teu coração se alinhar à frequência do Pai, na verdade. Porque Ele é soberano, Ele é poderoso. Ela quebra o cetro, ela quebra o coração mais duro e penetra nas nossas profundezas, rompendo toda a fortaleza, rompendo todo o sofisma, alinhando todo o nosso sistema de crença, as nossas emoções. O fogo dele nos purifica, tira toda a impureza. Pai, a tua voz é majestosa. E o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aleluia. Oh Senhor, o Senhor tem liberdade, Pai, de ministrar desde dentro de nós, que flua sobre cada coração as tuas fontes, os seus mananciais, que o nosso ser reconheça a tua voz e seja vivificado em Cristo Jesus. A voz sobre as águas. Desfrute desse tempo. Creia nesse manifestar. O Senhor veio para nos fazer fontes, para que todo ao nosso redor floresça, frutifique. Que assim seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. É poderosa, se rompem as cadeias, se rompe, se cala toda a voz do inimigo na mente, no coração. Que as águas de cada um seja renovada, trocada por águas limpas. Águas limpas que vêm do trono do Senhor. Chamas de fogo, majestosa, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Voz do Senhor poderosa, voz do Senhor quebra o cetro. Despedaça os cetros do Líbano.
Sim, Pai, o Senhor pode. Cremos. 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 Vem, Senhor, com a tua luz. Vem com a tua voz. Já sobre as muitas águas. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus, oh, glórias ao Pai, por tanto amor, por tanta luz, que essa palavra, que essa ministração, que esse tempo, esse rema que se abre, Senhor, possa nos impactar e nos levar, oh Pai, a ouvir essa voz e nos mover em direção do Senhor, porque o Senhor tem nos atraído, Pai, nos atraído ao Senhor. Te glorificamos, te bendizemos, tomamos mais uma vez, Senhor, do teu conselho, da tua sabedoria, para aquilo que vai ser ministrado hoje. Não trazemos apenas informações, mas queremos trazer revelação, que cada palavra seja impressa no espírito dos meus irmãos e possamos, Senhor, vislumbrar um desenho, porque quando conseguimos enxergar, conseguimos nos mover. Então toda a consciência, toda a confusão, toda a desesperança seja rompida em nome de Jesus, porque quando confiamos no Senhor, Pai, abrimos mão de todo jugo, de todo fardo pesado, e somos aliviados pelo Senhor. Pai, cremos, desde os lugares altos nos estabelecemos, e desde aí soltamos, Senhor, e cada palavra encontre repouso no espírito de cada um dos meus irmãos. Glorificado seja o seu nome. Amém e amém. Glórias ao Pai por isso. Tomamos um tempinho hoje para adorar, para nos colocarmos diante do Senhor e deixar Ele ministrar ao nosso coração. E precisamos fazer isso todos os dias, pela manhã, nos aquietarmos, nos deixarmos o Senhor, sermos ministrados nele, para que nós possamos realmente perceber essa fonte que borbulha, que nos fortalece, nos energiza, e ela pode se expandir, não é? E podemos então ouvir, ver e agir em fé. Esse é o processo na vida daquele que crê. É como a vereda do justo, como o romper da aurora. A cada dia ela é iluminada até ser dia perfeito, como a palavra diz, e assim vamos. Amém? Começamos então, já 3 ministrações atrás, falar sobre como vencer, vencendo a adicção, e passamos por todo um processo, como você está vendo aí, você já viu tudo isso. Eu sempre vou estar passando os slides para que venha a tua memória, aquilo que já foi visto. Você que não viu o vídeo 1, você que não viu o vídeo 2, que você possa estar vendo e pode estar se conectando a nós nesse processo. E hoje nós vamos então falar um pouquinho, paramos aqui na ministração 2, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão da empatia. A gente finalizou, na verdade, aqui. Só quero ler o último trechinho que diz assim: disso se trata, ajudar alguém com esse problema da adicção, aprender a se colocar no lugar do outro. Isso é algo maravilhoso, não é? Porque tudo que Deus nos dá, todos os dons, todos os talentos, todos os instrumentos que Ele nos dá, na verdade não são para nós. Tudo que o Senhor deposita em nós como tesouros, como dons e talentos, é para o serviço do outro. Isso é fato. E se não aprendermos nos movermos desde essa plataforma, desde a consciência de Cristo, como Ele vê, nós vamos desperdiçar os dons e os talentos apenas com nós mesmos. Vamos nos entronizar em nós mesmos e vamos
não vamos conseguir manifestar aquilo que realmente fomos chamados a fazer. Podemos dar o nome disso de propósito, onde muitos não têm dificuldade de entender qual que é o meu propósito, por que eu estou aqui, o que Deus me chamou, eu sei que existe algo maior, e é disso que estamos falando. E como isso é importante dentro de uma família, porque uma família que é consciente do seu propósito, dos dons, dos talentos, e que isso não é para ela, mas é para servir ao seu irmão, é algo que saímos do nosso mover pessoal para o corporativo, que é o corpo, não é? Podemos servir, e uau, que tremendo que é isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha só o que diz Mateus 7, do 3 ao 5. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essa palavra é dura, e mais uma vez ela nos chama a primeiro, e aí a importância na família de... Vou vontade de espirrar aqui, meus irmãos, perdão. Na família. Se der, eu edito, se não, perdão. Você vê que uma família, vamos olhar para nós, né? Quando nós olhamos para nós somos construídos, edificados pelo Senhor para nos manifestarmos em várias esferas de atuação. A primeira esfera de atuação, quando eu sou... Perdão. Quando eu sou... A primeira esfera de atuação, quando eu sou chamado por Cristo e vivificado em Cristo Jesus, é a minha vida pessoal. A minha vida pessoal, ela tem que então entrar num processo de reconstrução, né? De entrar num processo de transformação da nossa mente, a palavra vai dizer. Lá em Mateus 4:17, o Senhor Jesus, na sua primeira palavra, na sua primeira manifestação do seu ministério, depois de ser batizado por João Batista e passar pelo deserto, ser ministrado pelo Espírito, e quando ele entra num tempo de manifestar quem ele era, a primeira palavra que ele solta é: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E essa palavra arrependimento, ela no grego, ela significa metanoia. E metanoia significa transformação total da vossa mente. Então, não está ligado essa palavra arrependimento ao remorso. O remorso é o quê? Quando nós nos arrependemos, o Senhor busca duas coisas: nos levar a um processo de culpa, de ver a culpa, ou nós podemos também, que não é a maneira correta, entrar e experimentar o remorso. Então, o Pai, quando ele nos chama à luz, a transformar totalmente a nossa mente, ele busca em nós trazer uma consciência de culpa. Por quê? Porque a culpa, quando você reconhece o seu pecado, você reconhece a sua falha e diz, sou culpado, e você então se submete a um desenho verdadeiro, porque se você viu, você percebeu a culpa, é porque você viu algo que era verdadeiro, e na sua consciência, no seu coração, no teu espírito, conseguiu ver algo verdadeiro e o que é algo falso. Algo falso estava. Arrependi. Mudo completamente a minha maneira de pensar. Por quê? Porque a culpa gera essa ação, essa manifestação de arrependimento pleno. E é isso que o Pai busca. O problema é quando a luz vem, ela vem, só que quando chega no meu coração, ela não consegue produzir a culpa, ela produz o remorso. O que o remorso faz? O remorso, ele me leva a um processo de autojustificação. Eu vou olhar para aquele problema, para aquela falha que eu tenho, que eu consigo ver o desenho de Cristo
mas eu vou me auto-justificar de alguma forma. Eu não consigo, não é para mim, Jesus era Deus, eu sou pecador. Várias auto-justificações. Mas não há em mim, na verdade, uma força para mudar o meu pensamento. Então eu não vou entrar num processo de metanoia, de transformar o meu pensamento totalmente. Então eu vou usar o remorso. Então o remorso me leva a fazer o quê? A jogar sujeirinha para debaixo do tapete, numa linguagem simples, né? Então o que acontece? Eu vou ficando cheio de remorso, sei o que é correto, mas não consigo estabelecer. Eu me torno uma pessoa religiosa. Por quê? Porque a religião, ela não busca transformação, ela busca uma autojustificação. O fato de eu ir a um lugar, a ir a uma igreja, o fato de eu escutar uma palavra, isso não diz muito. O que diz muito é o quê? O arrependimento. Então, às vezes, as pessoas perguntam: como que eu começo a ouvir ao Senhor? Como que eu começo a um processo de transformação na minha vida? Metanoia. Então, a palavra, o mais simples que eu consigo ouvir, a palavra mais simples, que vem de encontro a algo que eu vejo que está torcido na minha vida, ela tem que produzir em mim arrependimento. Não é? E aí eu me posicionar. Se essa é a verdade, por isso o Senhor fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que ele está falando? Olha, você viu o desenho original em Cristo Jesus, aquilo que estava oculto, né? Aquilo que estava escondido, aquilo que era mistério, agora foi manifestado em Cristo. Uau! Agora eu posso ver Deus. Como? Olhando para Cristo, para Jesus, a obra que Ele fez. E aí, modelar a minha vida. Como? Mudando completamente meu jeito de pensar. Isso, diante de um coração quebrantado e contrito, um coração comprometido com a verdade, vai nos levar a um caminho de transformação tremendo. Por quê? Porque nós não vamos ser transformados em nós mesmos. Nós vamos ser transformados em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo está em mim, Cristo está em mim, o Pai está em mim. Então, quando eu sou capaz de ter o discernimento e a revelação do desenho correto, muitas vezes nós caímos naquela armadilha: eu não consigo, eu não posso, é muito difícil. Opa, mas espera aí, eu tenho a Cristo em mim. Se eu tenho Cristo em mim, a natureza que eu vou expressar é a dele. As características que eu vou expressar, os pensamentos, as atitudes, as ações, já estão em mim. Eu não vou precisar conquistar algo, já estão. Então a consciência que vai me levar a um processo de transformação é a consciência que Cristo, quando eu criei, Ele já me equipou, Ele já está em mim. Eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova natureza. Então a minha luta é por transformar o meu pensamento, não mais agindo conforme as estruturas daqui, caídas, demoníacas, mas sim desde Cristo. E essa força e esse poder que nos respalda é o Espírito Santo. Aí falamos de fé. O que é a fé? A fé é justamente essa ferramenta espiritual, celestial, poderosa que está em Cristo, não é? Porque Cristo está em mim. Eu tenho fé. A fé genuína, a fé verdadeira, ela vem no pacote quando eu creio em Cristo, não é? Ele se manifesta em mim primeiro. Aí no outro momento nós vamos explicar essa questão, o que é a graça, o que é a justificação pela graça, né? O que são os eleitos do Senhor. Então, mas nós não temos tempo aqui, mas numa outra oportunidade nós vamos tratar disso. Mas o que nós precisamos entender? Que para que a minha família seja transformada, a primeira esfera de atuação, que sou eu, tem que estar fundamentado num processo de metanoia, num processo de transformação.
em Cristo. Eu me tornar um agente de transformação. Eu sou Cristo, eu sou o membro, eu sou a mãozinha, o braço, a perna, o corpo encarnado de Cristo, porque Cristo está em mim. A palavra vai dizer que Ele é o cabeça, e nós somos o seu corpo. Então tudo que eu expresso desde Cristo. Amém. Entendemos isso? E aí está o poder. E aí eu posso contar com todas as promessas que a Bíblia contém. Você entende? O problema é quando eu quero contar com o poder que a Bíblia diz que tem, mas cheios de remorso. Tendo uma consciência, não, eu sou descendente de Adão, Adão pecou, eu sou pecador. E em algum momento no futuro, quando eu morrer, eu vou ser glorificado e aí eu vou poder obedecer ao Senhor. Esse é um engano. Isso é uma mentira. Hoje nós somos transformados. A igreja está vivendo um tempo de luz e a igreja está se levantando. Olhando desde aí, eu começo a olhar para a minha família, que até então eu não via esperança, e começo a olhar e falar assim, uau, então minha família pode ser ajustada, porque a família é a segunda esfera de atuação. Eu era um indivíduo. As ferramentas que eu tinha para lidar comigo mesmo são totalmente diferentes das ferramentas que eu vou usar para me mover como família. Então eu vou precisar de outras ferramentas. E o Espírito Santo, através da produção da culpa e da metanoia, ele vai me moldando e me equipando enquanto eu ouço e obedeço. Eu vou sendo transformado. E me torno apto a me mover em família. Uma família que aprendeu a beber da fonte, uma família que aprendeu a comer de Cristo, ela começa então a ser vivificada, unida em Cristo Jesus. E aí vamos para outras esferas de atuação. Qual? O corporativo, a comunidade. Ou seja, tanta luz que vai fluir desde nós. Por quê? Em Cristo, como indivíduos, fomos transformados pelo processo de metanoia. E como famílias também fomos transformados por um processo de metanoia. Ou seja, de ouvir, da remoção de pecado, da remoção das trevas que vem quando Cristo apresenta-se num desenho original. E aí podemos ser luz para o mundo. Então, muitos têm problemas ao professarem a sua fé. Por quê? Professam uma fé desde a sua boca, porém a sua vida não expressa nenhum tipo de transformação. A questão da família não expressa nenhum tipo de transformação. E aí olhamos desde essa realidade e falamos assim, não tem como não fornicar, não tem como os meus filhos não fornicarem, não tem como eu ser fiel à minha esposa, não tem como eu ser... ou seja, eu não consigo enxergar a transformação desde Cristo, por isso não sou transformado, e chego a uma conclusão que o Cristo que eu sirvo é um Cristo histórico, e que Ele vai fazer em mim algo pleno apenas quando o meu corpo for glorificado. Não, a glorificação começou já. Já começou a glorificação. Em Cristo Jesus nós somos ressuscitados com Ele. O processo de transformação já começou. O corpo glorificado é o ápice. Mas hoje ele precisa que nós entendamos isso. Por quê? Porque toda uma sociedade anseia pela manifestação dos filhos. Poderíamos ir por esse tema aí, e espero que o Pai vai nos dar essa oportunidade de profundizarmos isso numa outro tempo. Mas eu quero olhar para isso então. Se eu não consigo ver o desenho original do Senhor, aquilo que vem dele, que me leva a um processo de metanoia, eu vou cair num legalismo. Eu vou cair numa tentação de julgar, condenar. Aquilo lá é um coitado, aquilo lá, olha, é um perdido, aquilo lá, não tem o que fazer, olha, aquilo lá é meu filho, mas não... Ou seja,
Por quê? Porque dentro da minha consciência está apenas o plano natural, apenas o que a medicina falou, o que meu vizinho falou, o que um dono de clínica falou. Ou seja, estou lutando com ferramentas naturais. Agora, quando eu começo a me mover numa esfera do espírito e a proximidade da luz, porque quando nos rendemos ao Senhor, nos aproximamos da luz e essa luz nos ilumina e podemos ver o que está torcido em nós e começamos uma sujeição a Ele. Pai, pode me transformar, eu creio que o Senhor pode, eu creio que o Senhor já fez, eu creio que o Senhor já está em mim. E aí começo a ser transformado na minha esfera pessoal. Eu posso ser papai, eu posso ser mamãe, eu posso ser filho. E o impacto disso dentro de uma casa que está num processo de metanoia é maravilhoso. É maravilhoso porque vamos lutar com ferramentas espirituais, não apenas naturais. E nós já entendemos, agora entendemos a necessidade, como nós já vimos na ministração anterior, de termos a consciência de quem nós somos. Somos um espírito. E se somos um espírito que tem uma alma e que tem um corpo, a nossa luta não é contra carne nem sangue, algo material aqui, ou pessoas aqui, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Entendi. Entendi como que eu quero lutar lutas espirituais, mas desde uma esfera de atuação onde não há metanoia, não há transformação, não há experimentar da fé prática, aquela que transforma, vivifica, expande, transforma. Então, sem isso, eu tenho uma religião vazia. Eu me torno legalista. Eu começo a olhar para mim e me achar diferente do outro, me achar melhor, me achar no direito de falar, olha, ele está errado, eu estou certo. Olha o que diz João 12:47. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo. Quem está falando isso? O próprio Senhor Jesus. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. O julgamento vai ser no último dia, porque aí é o julgamento. E Jesus, ele não veio, quando ele veio em carne, ele não veio para isso, ele veio para ser luz, mostrar o Pai. E quando Jesus se manifesta, o homem então agora é capaz de ver quem é o Pai. Olha, o Pai lhes foi revelado. Ô Felipe, né? Felipe fala para Jesus, Jesus, nos mostra o Pai. E Jesus fala assim, mas Felipe, eu estou com você há tanto tempo e você ainda pede para mim mostrar o Pai? Olha para mim, olha para as minhas obras, olha para aquilo que eu sou e você vai ver o Pai. Uau! Então nós somos uma geração que há 2000 anos podemos contemplar Cristo e olhando para Ele podemos ver quem é o Pai. Ele nos revelou o Pai. Então o julgamento é no último dia. É muito importante o que nós vamos olhar para Cristo hoje. Por isso o Pai tem cada manhã. Hoje de manhã o sol está aí. Eu vou passar o dia, vou dormir e amanhã tem uma outra oportunidade. Depois outra oportunidade. Outra oportunidade. Olha como que o Pai é maravilhoso. Só que vai chegar um dia que realmente vai chegar a noite definitiva. É a noite do juízo. E aí ele busca e espera nos encontrar prontos. Como prontos? Dentro de um processo de metanoia. Em Cristo Jesus. Buscando atrair a imagem e semelhança que já está em mim e expressá-la. Isso transforma uma casa. E a casa é o jardim. É o núcleo que o Pai escolheu para tratar de cada um. Então, se o jardim está devastado por outras vozes, vem a confusão. Nossos filhos ficam vulneráveis. Então eu preciso entender, Cristo não veio julgar, ainda ele virá como Rei da Justiça, no sentido de estabelecer um fim para as trevas. Olha, aqui deu, pá. E aqueles que creram, não foram transformados, irão para um juízo eterno. Mas hoje ainda há esperança.
Podemos começar hoje. Cada manhã Ele nos dá uma outra oportunidade de não sermos mais juízes de ninguém. Se creu, se não creu, se é, se não é, o que Ele faz, o que não. Nós não estamos aqui, a palavra vai falar que a igreja, os filhos são colaboradores com o Espírito Santo. Essa é a nossa tarefa. É disso se trata. Eu estou aqui hoje colaborando com o Espírito Santo para aquilo que Ele já está fazendo em você. Não queremos persuadir, não queremos manipular, não há outro interesse se não obedecer ao Senhor. O Senhor falou assim, grave esse material, disponibiliza. É isso que eu posso, é assim que eu posso colaborar, crendo que isso vai chegar nos ouvidos e no coração de alguém e vai despertá-lo para esse processo. Amém? Então não estamos para julgar. Por isso eu preciso da empatia, porque senão eu caio nessa armadilha de ser juiz contra o meu irmão. E muito pior dentro da minha casa, né, que é muito mais grave. Peso de lei. Parar com esse peso de lei, ou seja, ser uma pessoa que tem empatia. Parar com o peso de lei, que muitas vezes colocamos, né, pare de consumir, pois esse é o sintoma final. A questão do consumir e falar para a pessoa que está num processo de adicção, para de usar droga, para de consumir. A questão é, esse é o sintoma final. O que podemos fazer desde a empatia e desde o processo de transformação do coração, do que jorra de cada um, não é? Quantas vezes quisemos fazer dieta, quantas vezes que você se propôs a sair a correr, quantas vezes se propôs a fazer algo, não é? Por algum motivo você cedeu e não o fez. Quantas vezes? Vou entrar num regime na segunda-feira. Vou parar de fazer isso. Vou parar de ver pornografia. Vou parar de me masturbar. Vou parar de mentir. Vou parar de manipular. Vou parar de tantas coisas. Vou maneirar na televisão, vou maneirar na internet, mas não conseguimos muitas vezes. E se alguém chega e fala, você tem que parar com isso. Você fala assim, poxa, eu até quero, mas como que eu faço? Tremendo seria se tivéssemos uma resposta. Diante de uma situação dessa e possamos falar, olha, existe uma esperança. Eu conheço uma fonte que pode te libertar. Eu posso te levar até ela. Qual que é? É Cristo. Você me ensina? Ensino, olha, é por aqui. Não me assenhorando, não tomando governo sobre essa pessoa, usando o que eu sei, mas apontando a Cristo, olha, é por aqui. Experimenta disso, experimenta daquilo. E aí, conforme ele vai experimentando o processo de transformação, vai o libertando, não é? Essa é a dinâmica de um adicto. Uma situação que eles não querem, mas acabam fazendo. Entender a dinâmica de um adicto. O propósito desse estudo que nós estamos tendo, né, é que nós aprendamos a entender as dinâmicas pelas quais eles se movem. Se tivermos que definir de uma forma pontual por que as pessoas consomem drogas, qual que é a resposta? As pessoas consomem drogas porque querem modificar seu sistema emocional. Essa é a dinâmica que eu preciso entender. Preciso entender que as pessoas consomem drogas, algo que as tire de um estado emocional ruim para um estado bom de alegria e na verdade, que eu entendo agora que é o final de um processo, então eu tenho que entender qual que é o sistema emocional que precisa ser estabelecido. E como eu faço isso? Precisamos ter respostas. Desde onde? Desde Cristo. Então vamos jogar um pouquinho mais de luz. Qualquer situação de consumo é para modificar o que está se sentindo. Então qualquer situação onde há o consumo de droga, de fármaco, de qualquer tipo de agente externo, é para que transforme aquilo que eu estou sentindo. Olha só, a tristeza em alegria. Então eu uso para que meu sistema emocional seja transformado. Eu estou triste, muito triste, aconteceu algo que me entristeceu muito, mas eu não suporto ficar ali. Eu preciso sair dessa condição.
eu vou buscar alegria. Aonde? Onde eu mudo a chavinha do sistema emocional? Consumindo, né? Não é a fonte, não é a fonte errada, mas olha como eu sou induzido ao erro, não é? Estou alegre, eu quero ficar mais alegre. Estou tímido, eu preciso experimentar a euforia, que a minha consciência seja aberta e eu não fique mais suprimido pela minha timidez. Quem sai quer se sentir diferente. O jovem, quando ele sai para uma roda de amigos, ir passear em algum lugar, ele não quer se sentir tímido, ele não quer se sentir triste, ele quer demonstrar que ele está diferente, ele está feliz, ele está alegre, então ele vai consumir álcool, droga, não é? Com os amigos, ele tem que se sentir confiante. Como? Usando algo. E aí que a gente começa a entender a dinâmica do adicto. Então ela busca modificar o seu sistema emocional. Conclusão: seria mais eficaz que as pessoas educassem seu sistema emocional e não consumissem substância. Então essa mudança no meu sistema emocional, da tristeza para a alegria, aquele que é alegre para ficar mais alegre, o tímido para ficar eufórico, ou seja, para eu me mover diante dos meus amigos, em sociedade. Na verdade, o que precisa acontecer é que o meu sistema emocional seja trabalhado, para que eu não precise usar substâncias. E, infelizmente, não é isso que acontece na grande maioria. Na grande maioria, as pessoas, mas eu bebo socialmente, ou seja, esse beber socialmente já está denunciando. O que é? Eu busco mudar o meu estado de ânimo socialmente. Então ninguém bebe, não. O que está por trás é realmente mostrar confiança, mostrar um tipo de alegria, enfim, todo esse processo do sistema, essa dinâmica do sistema emocional. Vivemos em uma época invadida por substâncias. É muito fácil hoje conseguir. Alternativas. Tudo aquilo que gera uma mudança mental, né? Tudo aquilo que gera uma mudança mental. Uma época onde uma frustração é considerada uma palavra digna de ser banida da sociedade. Banida. A sociedade diz que não temos que nos frustrar, não temos que sofrer, não tem que passar pelo que é mal. Acabamos ouvindo as vozes erradas. Então isso é muito importante eu entender que nos dias de hoje, desde da nossa infância, nós não suportamos que as nossas crianças sofram. Eu não estou falando de sofrer no sentido de vamos entender melhor isso, não é? Uma criança que vai no mercado e você leva seu filho no mercado, né? E aí ele chega diante de alguma coisa e fala, eu quero, e você fala, não, você não pode, isso aqui não vai fazer bem para você, mas eu quero, a criança rola no chão, aí você vê aquele sofrimento, aí você pensa, tá bom, vai, você dê, né? Você cede, você dá, porque você não suporta que a criança sofra. E é justamente, esse é um exemplo bem rasinho, né? Pelo menos você já entendeu, no sentido de quando estamos diante de situações que de alguma forma geram angústia, eu imediatamente ajo de uma forma a suprir essa angústia. Então crescemos sem saber lidar com a frustração. Nós vamos ver isso mais para frente. E como que eu tenho que aprender? Eu vou fazer as crianças sofrerem, eu vou ser o juiz, eu vou ser o malvado. Entenda, né? A nossa geração é uma geração que não aprendeu a sofrer. Então quando eu cresço, sou adulto e tenho que me relacionar, eu não consigo. Então eu entro num casamento e poucos meses eu já me divorcio. Por quê? Porque eu não aprendi a lidar com as minhas frustrações. Eu vou me proteger e vou agir na mesma dinâmica que eu cresci. Então, a máxima no casamento, eu quero ser feliz. Ou seja, eu quero não sofrer. E quando aparecem as questões, não estamos preparados. Então, o índice de divórcio cresce, não é?
a desavença dentro da família, quando o filho cresce e o pai já fala assim, não, agora eu não posso mais, e ele tem problemas com o filho, porque isso vai uma dinâmica que vai se expandir para outras áreas, não só na sua família. Nós vamos crer que nós não temos mesmo que nos frustrar, e muitas vezes ouvimos não e não sabemos lidar com isso. Então você entende a questão da pandemia aumentar em 54% o consumo em um ano? Por quê? Não sabemos lidar com restrições. Ah, mas a restrição é justa ou é injusta? Não é essa a questão. A questão é que meu sistema emocional ele não pode ir buscar nas substâncias sair dessa angústia. Eu tenho que ter maturidade para lidar com as situações. Estou dando um exemplo apenas da pandemia. Mas quantas vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nós não conseguimos lidar com a frustração, nos calamos, nos angustiamos, e aí começamos a atacar, e se cria uma atmosfera tão enorme de frustração, e aí é o escape. Qual que é o escape? No casamento é o adultério, do jovem é ir consumir, não é? Daquele que não consegue, é ir para a internet, consumir pornografia, é ir para um fármaco para conseguir dormir, porque a angústia é tanto, eu não consigo dormir, tá tudo, as minhas funções fisiológicas estão todas desajustadas, então eu preciso de um psiquiatra, de um psicólogo, aí eu começo a tomar remédios para poder, ou seja, por quê? Porque eu não aprendi. Vamos lá. E qual que é então, dentro daquilo que a gente está falando hoje, né? A questão das vozes que temos ouvido. Nós falamos que o núcleo familiar é o desenho do Senhor para a sanidade das crianças, para que a criança ela cresça numa plataforma onde realmente ela não precise, diante de uma frustração ou de uma situação de angústia, ela precise buscar o seu escape em drogas, em álcool, né, em fármacos. Como que isso funciona? Ouvir somente a Deus. A gente falou um pouquinho já hoje sobre isso, né? Sobre como é a dinâmica de ouvir e obedecer, de metanoia, transformação de mente. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. João 8,47. Então, todo ser humano ele está desenhado para ouvir ao Senhor, para reconhecer as coisas espirituais. Porém, existem duas fontes de governo. A caída, que vem por Adão, as trevas, e a redimida, que vem por Cristo, que é o Espírito vivificante. Qual fonte? Qual a minha origem? Qual voz eu tenho ouvido? Será que uma voz das trevas que busca governar os meus desejos? E aí o resultado disso é morte? Ou tenho buscado a Cristo que, me permitindo enxergar a luz, vejo os problemas, o que está torcido em mim, me arrependo, ouvindo a sua voz, vendo o seu desenho e me sujeitando a essa vontade, ao rei, ao meu pai, ao meu papai, Abba pai, não é? E aí viver uma vida desde o Espírito, em fé, em obediência. Essa voz que eu obedeço vai determinar totalmente a direção que a minha vida vai tomar. Totalmente. Ouvir somente a Deus. Aí que está. O filho, a palavra vai dizer que a ovelha, ela identifica a voz do seu pastor. É a mesma, ele reconhece a frequência. E assim é o Espírito Santo em nós. Ele é o nosso pastor. Cristo é o nosso pastor.
Cristo é o nosso pastor. É desde Cristo que aprendemos. A palavra vai dizer que quando o Espírito Santo, né, veio, e a promessa do Senhor Jesus, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei para vocês o Consolador. O Consolador, ele vai ensinar vocês todas as coisas. O Consolador, ele é o Paracleto, ele é o nosso instrutor, nosso ensinador, ele é aquele que é capaz de escrever no meu coração a vontade do Pai. E como essa vontade do Pai que vem pela voz, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa voz entra e eu creio. Isso é a minha fé se manifesta, porque eu quero agir. E a fé vai me possibilitar agir. Então a questão é, que voz que eu tenho ouvido? Né? Gênesis 3,17. Eu preciso entender que a voz que eu tenho que ouvir é a voz do Espírito Santo. Não apenas entender, eu preciso da revelação. Da revelação. Ah, mas eu leio a Bíblia. Ah, mas eu medito na palavra. Ok, isso tudo é importante. Mas são partes. Eu preciso aprender a ouvir a voz. Existe uma palavrinha que existe uma confusão muito grande, que é a palavrinha revelação. A palavra revelação, na raiz dela, está ligada em remover o véu. Hoje nós ouvimos falar muito de revelação, mas de uma forma às vezes torcida, enganosa. Mas a raiz da palavra busca o quê? Trazer uma consciência do quê? De um véu que foi removido. E quando a revelação vem, eu vislumbro o desenho de Cristo, quem é o Pai. E por ter a revelação de poder ver, eu posso me mover. Então, se eu leio a palavra, se eu medito, mas não vejo, a revelação não vem, porque a revelação ela imprime uma imagem dentro de mim, ela imprime um desenho dentro de mim e me possibilita agir. Como assim, Vlamir? Olha para Moisés. Ele sobe ao monte e desce do monte com as tábuas da lei escritas, um desenho, e no seu coração um desenho de um tabernáculo com todos os detalhes, medidas, utensílios. Era algo que não existia aqui no natural, mas ele viu e ouviu um desenho, então ele pôde vir e estabelecer. Você olha para Noé vai e o Senhor mostra para ele o desenho de uma arca. Não existia nada parecido com aquilo. Mas Noé viu, algo foi impresso no seu coração, ele pôde agir. Você vê lá em Hebreus 11, quando fala dos heróis da fé, que a justiça, que Abraão, que a obediência de Abraão lhe foi imputado por justiça. A fé de Abraão foi imputada por justiça, por justo. Por quê? Porque o que é justiça? Justiça é a forma perfeita de interagir com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com tudo que existe, com a criação e consigo mesmo. Ou seja, eu, por ter consciência que eu sou espírito, eu posso olhar as coisas espirituais e interagir, ser um e trazer esses desenhos. E quando eu estabeleço um desenho de Cristo, algo que não existe aqui, isso me é imputado por justiça. Foi o que Abraão fez, foi o que o Isaac fez, foi o que Jacó fez, foi o que os heróis da fé fizeram e foi o que Noé fez e é o que o Pai espera de cada um de nós. A palavra vai dizer assim, vocês vão experimentar o que? Olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem desceu ao coração do homem aquilo que os filhos vão experimentar. Uau! Que tremendo que é isso! Ele está dizendo o seguinte, vocês como filhos vão ter a capacidade em Cristo de ver e trazer desenhos aqui que não existem
e estabelecê-los aqui. Ou seja, são coisas muito maiores do que existem aqui. Eu quero experimentar disso. Mas como que eu vou experimentar disso? Como a gente falou no comecinho, ouve-se a voz do Senhor. Ele está dentro, não está fora. Então eu tenho que calar as vozes dentro de mim e identificar da onde vem, da fonte de cada uma dessas vozes. E começar a identificar a voz do Pai. Não mais a voz do medo, não mais a voz da angústia, não mais a voz da carne. Que tudo se sujeite à voz do Espírito Santo. E quando eu escolho me sujeitar, o poder de Deus se manifesta em mim e posso me estabelecer aí. Pela graça, não é de mim mesmo. É Ele se manifestando em mim. Por isso eu posso crescer, avançar. Adão, né? Gênesis 3,17. Eu vou voltar, senão o tempo vai passando e a gente vai, em outras oportunidades, nós vamos poder tratar desses assuntos de uma forma mais profunda. Gênesis 3,17. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Adão não soube discernir a voz de Deus. Havia apenas uma voz no jardim. A mulher depende da voz de Adão e Adão da voz de Deus. A partir do momento que Adão ouve a voz da mulher, há um desalinhamento. Dentro do jardim ecoava apenas uma voz. A voz de Deus, que era a voz que sujeitava, sustentava, preenchia, iluminava, dava àquele lugar uma atmosfera plena de Deus. Mas havia apenas uma voz, que a palavra vai dizer que todo dia, na viração do dia, essa voz se manifestava a Adão e interagia com ele. Olha a justiça, né? Interagia com ele. Uau! Que tremendo que é isso! Mas Adão dá ouvidos não mais à vontade de Deus, mas à vontade da mulher, que deu vazão àquilo que a serpente tinha dito, né? Então, vamos voltar para cá. Eu preciso identificar a voz que está ministrando ao meu coração, que é o ouvido espiritual. É onde eu percebo, é o conector, é o que vai, onde vai ser impresso a imagem, é onde Cristo busca estar se manifestando, porque Ele é a voz, Ele é o Logos, Ele é o sopro, Ele é o pneuma, Ele é o Espírito vivificante, impresso em mim. Aleluia por isso. Gênesis 22:18. Nele serão benditas todas as nações da terra, portanto obedeceste a minha voz. Está falando de Abraão. Nele serão benditas todas as nações da terra, porque ele me ouviu e me obedeceu. Justiça. Tremendo, né? Relação entre voz e fé. Creio, por isso falo. A palavra diz isso. Faltou aí a referência, eu não lembro de cabeça. Podemos estar fundamentados na fé ou em declarações de outras pessoas. Dar ouvidos ao que outras pessoas dizem ou dar ouvido apenas ao que Deus diz. Tenho que falar o que eu creio. Minha salvação ou condenação depende do que estou ouvindo. Por causa de Eva, são lançados fora do jardim. E por causa de Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Olha o peso da obediência a essa voz, a esse processo de ouvir e se deixar pela metanoia ser transformado e expressar a obra de fé que vai se expandir como um luzeiro sobre toda a terra. Aleluia. E assim será a minha casa, será a sua casa. Bendito nós somos no Senhor. Amém? A voz do Senhor nos transforma. Êxodo 15:26 e disse: se ouvires atentos à voz do Senhor teu Deus e fizeres, olha a ação aí, a necessidade da fé.
para agir, a necessidade de ver o desenho para agir. Fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. A voz está relacionada ao ouvir, a fé está relacionada ao agir. Por isso Deus tem mais paciência com os gentios do que com os judeus. Os judeus tinham a lei, eles tinham o testemunho de ter visto as obras do Senhor. Porém, eles deixaram de ouvir, deixaram de obedecer. E os gentios, lá na casa de Cornélio, né, que foi a primeira família gentia a receber o Espírito Santo, ouviram, obedeceram e abriram a porta para os gentios, né? Glórias ao Pai por isso. Então, o surdo precisa ser restaurado. Faz porque não sabe. Agora, o desobediente, ele resiste. Ele faz por opção. Ou seja, ele sabe que existe uma verdade, mas ele resiste a essa verdade e ele usa da sua prerrogativa de escolher o bem e o mal. Agora, aquele que é surdo, nunca ouviu e ouve a palavra, esse e crê, é restaurado, né? E se ele pratica alguma coisa, ele está na ignorância, mas ele faz aquilo que ele ouve agora porque ele tem a revelação do Espírito. É diferente do religioso, né? É muito interessante ver isso. A religião, ela me fecha, me leva a resistir, me leva ao remorso. Êxodo 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Essa é a vontade do Senhor, né? De nos tornar propriedade peculiar dele, ou seja, aqueles que diligentemente ouvem a sua voz e guardam a sua aliança. A gente já falou sobre isso também, né? Que o pacto, a aliança, sempre Deus que propôs primeiro, em todo o tempo. Ao homem cabe o quê? Aceitar ou não aceitar. Mas não está no homem a capacidade de determinar os termos desse pacto. Os termos do pacto já estão estabelecidos. Cabe ao homem o quê? Ouvir, guardar a aliança, obedecer. E ponto. E aí você se torna o quê? Uma propriedade peculiar. Pai, eu aceito o pacto dos seus termos e vou dar testemunho dele, não do meu jeito, mas como o Senhor estabeleceu. E aí há poder. E aí a graça, a misericórdia, aí há a luz, aí há a plenitude, aí há a transformação. Aí, ouvir e guardar. Não ser passivo, ouvindo e não agindo. É passividade. Eu ouço, mas não ajo. Por que eu não ajo? Não encontro a fé. Por que não encontro a fé? Porque eu não vi o desenho. É toda uma dinâmica, né? Passividade. Não ouviu, não buscou. Então, se eu não vejo hoje, não é motivo para eu não ouço, eu não vejo, eu não percebo, eu não sei. Não, isso não é desculpa diante do Senhor. Porque você tem em você todo um desenho que ele já estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Ele só está te chamando a tomar consciência de quem você é. Ponto. Ou seja, não há desculpa. Não há desculpa para não iniciar uma transformação já. Não há motivo para não transformar tudo ao seu redor num manancial de águas vivas, num jardim regado, cuidado por essas águas do Senhor. É hoje, né? Salmo 29:10. O Senhor preside os dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. Mudança de águas, aleluia, associada à natureza humana. Eita, aqui eu vou precisar de ajuda da lupa, porque tá bem pequenininho aí, né? Deixa eu ver se eu consigo ler, né? Efésios 4, do 17 ao 24, diz assim: Assim,
eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Agora você consegue, lendo esse texto, entender muito mais, né? Mais amplamente, mais profundamente. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Ele não está falando para qualquer um. Ele está falando, aqui nesse texto, ele está falando diretamente a quem? Ele está falando à igreja. Não é? Ele está falando à igreja. Então, perdão, estou abrindo aqui para a gente poder ler com mais facilidade. Então, ele está falando não a qualquer, ele está falando à igreja. Eu preciso entender isso. Ó, vamos lá. Vamos lá. Efésios 4:17. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Ele está falando à igreja. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, metanoia é a ferramenta para isso, que se corrompe por desejos enganosos. A gente não está falando até agora que o consumo da droga ele é o final da linha, ou seja, o sistema emocional que a pessoa vive, e muito tem a ver com os seus desejos, os seus impulsos, que acabam enganando e lançando no consumo, ok? Então, desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar e revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Ora, se não é tudo aquilo que a gente falou até agora, não é? Como que eu deixo a velha natureza e expando para a nova natureza? Mudando o meu jeito de pensar, crendo, abrindo o meu coração, me sujeitando à voz, à vontade do meu Deus, praticando justiça, a gente entendeu o que é isso, não é? E provenientes da onde? Da verdade. A verdade está aí. Quem é a verdade? É Cristo, que se manifestou e mostrou o quê? Quem é o Pai, não é? Somos restaurados em Cristo. Chegamos aqui no último slide desse primeiro, eu vou falar para você que é mais ou menos uma introdução. Essas 3 ministrações foram dentro de mais ou menos uma introdução para que a gente possa avançar, tá? Animo você a permanecer, nós vamos até o fim. Somos restaurados em Cristo. Gênesis 1, do 2 ao 19, você vai encontrar o processo de restauração da terra. Gênesis 1:1 fala da questão da terra sem forma e vazia. E depois começa, a partir do versículo 2, começa a falar sobre a questão da restauração da terra, novamente, ok? Aí existe um tema que é a questão da queda de Lúcifer, a questão de como a criação foi afetada por isso, mas a gente pode falar no outro dia. O que eu quero mostrar para você aqui é um desenho, para que nós possamos avançar. Olha como é interessante os desenhos. Você tem lá em Gênesis, a partir do versículo 2, a manifestação do Senhor em relação ao primeiro dia. Eu vou abrir aqui no meu computador, eu não tenho texto aí, você pode ir abrindo nesse tempo a sua Bíblia. Eu estou terminando. Vou ser rápido.
para a gente poder avançar. Vamos lá. E no princípio criou Deus o céu e a terra. Esse é um tempo no princípio. E no versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Tá? E verso 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez também separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz e as trevas, chamou noite, e foi tarde e manhã do primeiro dia. Então, o primeiro dia, onde o Senhor restaura a terra, ele separa luz e trevas. E é uma dinâmica, é um desenho que podemos olhar para nós, que quando somos chamados em Cristo, a ouvir a sua voz, a primeira coisa que ele vai buscar estabelecer em nós é essa separação. Haja luz, eu separo de vocês. Haja luz, haja separação de luz e trevas. Existe todo um processo interno que precisamos passar de metanoia, de transformação da nossa mente, para separar, parar de operar desde uma voz falsa. Uma voz que não me permita enxergar a luz e, portanto, não conseguir me separar das trevas. Você entende? Olha só, verso 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo, e expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi à tarde e manhã do segundo dia. Deus cria a expansão, que nós vamos entender mais para frente o que é isso, é a que é toda uma manifestação da criação, e separou águas de cima e águas de baixo. O Pai busca em nós a separação das águas de cima e águas de baixo, ou seja, que aquilo que opera em nós já não está ligado mais àquilo que é terreno, mas sim ligado àquilo que é eterno, é espiritual, as águas de cima. É aí que Deus busca os filhos. Quando nós batizamos, o que nós fazemos? Nós mergulhamos. Só que na verdade, quando nós mergulhamos, nós não mergulhamos para baixo, nós mergulhamos para cima. Talvez você fale, esse cara está ficando louco, né? Mas na verdade estamos tendo acesso e estamos sendo separados daquilo que somos ministrados aqui, pelas trevas. E nos conectando a essa separação, que é o segundo dia. É uma consciência que eu estou mergulhando para cima, estou sendo inserido nas águas de cima. O que são essas águas? É um novo ambiente. É um novo ambiente. Eu sou ressuscitado com Cristo, né? Mergulho, saio, ressuscito, só que aí, ressuscitado, eu estou apto a viver nesse novo ambiente, nessas águas de cima. E desde essas águas de cima, eu posso então estar sobre a Ráquia, sobre as manifestações das trevas, sobre aonde há a luta, a peleja entre o bem e o mal. Eu estou sobre. Por quê? Porque agora eu estou sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu estou numa posição de governo junto com Ele. Aleluia! Por estar nesse lugar que Cristo me colocou, mediante a ação do sangue, né, na cruz do Calvário, derramar o sangue e o poder da ressurreição pelo poder do Espírito Santo, e nos é capaz de inserir, porque nós somos Espírito, a esse lugar, a esse novo ambiente, e mergulhados aí, né, um lugar onde nós temos que aprender a respirar novamente, a nos mover novamente, totalmente diferente da atmosfera que a gente vive aqui. E nesse lugar, manifestarmos a realidade de lá, não mais a realidade daqui. Eu sou inserido nas águas de cima, e desde essa realidade eu pelejo, eu estou no lugar de governo com Cristo Jesus, e posso ser o que então? Uma voz profética.
Eu posso ser, então, uma pessoa que consegue ver essa nova realidade e trazer para cá, até que tudo aqui seja remido, até que tudo aqui convirja em Cristo Jesus, até que tudo aqui se conecte novamente a Cristo Jesus. Aleluia por isso. Temos que ter essa consciência, que temos que nos separar do que é natural aqui e entrarmos nessa nova realidade em Cristo Jesus. Então, quando eu me separo das trevas, luz e trevas, me separo das trevas, sou inserido a uma nova realidade em Cristo Jesus. E olha só, que tremendo. Verso 9. E disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento de águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E o que está acontecendo aqui? É o terceiro dia. O que acontece conosco no terceiro dia? Se esse desenho é um desenho celestial que aconteceu na criação e acontece em nós hoje. Esse separar das águas e da terra foi quando a terra sai debaixo das águas de baixo e aparece e se manifesta. Quem que é essa terra? É Cristo. Aleluia. Cristo se manifesta então como terra no terceiro dia. E em Cristo, nessa terra, estão todas as sementes. Que sementes? Do Pai, que vieram nele. Olha o que acontece então com essas sementes. Verso 11. E disse Deus: produza a terra verde. Leia o 10 novamente. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde. Olha só, quando essa terra surge das águas, aleluia, quando você é batizado, você surge das águas. Ela começa a manifestar as sementes que estão nela. Porque quando a terra está abaixo, coberta pelas águas de baixo, ela não consegue produzir. Mas quando somos ressuscitados em Cristo, aleluia, e Deus disse: produza a terra erva verde. Ou seja, a semente já estava. Erva que dê semente. Ou seja, a erva que veio, a primeira manifestação de vida, veio de uma semente celestial do Pai, que estava em Cristo. E aí os frutos que são produzidos desde essa árvore começam a dar outros frutos. Esse é o nosso desenho. O primeiro fruto que nós manifestamos é um fruto espiritual em nós, de vida. Somos tirados do meio das águas para podermos produzir. E aí nós somos esse primeiro fruto. E essas árvores que somos nós também, essas árvores frutíficas, começamos a dar outros frutos, fruto das obras do Espírito. Então eu preciso entender. Olha lá, e disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Que espécie de você é, meu irmão? Que nova natureza você é? Quem você é em Cristo Jesus? É uma nova espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Olha, interessante que depois, e foi tarde de manhã, o dia terceiro. Perceba que daí é um dia quarto apenas, que aparece o sol, que aparece a lua, que aparece as estrelas, que aparece o tempo que nós estamos inseridos hoje, o Cronos, não é? Então, ou seja, toda a manifestação do dia 1, 2, 3 são manifestações totalmente debaixo da luz de Cristo, da luz do Pai, da luz do Espírito, Ele gerando vida em nós. E é isso que eu quero falar com você. Esse entendimento, essa visão, que a nossa tarefa como pessoas, como seres humanos, como filhos chamados à luz, é pelejarmos para que as trevas sejam separadas de nós, para que sejamos inseridos nessas águas de cima, nessa nova realidade, Cristo Jesus, e possamos sair
no meio das águas daqui, que nos prendem aqui, e como terra boa, manifestarmos as sementes e sermos frutíferos. Esse é o desenho para a sua casa, para a sua família. Não é um desenho de escravidão, presos nos nossos próprios desejos, onde as trevas usam os fármacos, as drogas, para nos transformar, inclusive fisiologicamente, porque todo o nosso sistema nervoso ele é manipulado, transformado pelo uso da droga, para que realmente seja uma armadilha onde as pessoas não consigam sair, de tão pesada, de tão bem elaborada pelas trevas. Mas hoje o Pai coloca diante de nós uma esperança. E eu quero orar para a gente encerrar esse primeiro 3 vídeos e entrarmos numa outra etapa. Pai, em nome de Jesus, te louvo por esse tempo, por cada palavra, como o Senhor nos traz luz, entendimento, ferramentas, para que o Teu Espírito possa encontrar em nós uma terra boa, para que Teu Espírito possa encontrar em nós um coração quebrantado e contrito, para que possamos entrar num processo de transformação pelas águas que o Senhor tem feito fluir em nós. Pai, em nome de Jesus, eu falo a cada um dos irmãos que ouvem essa palavra. Há esperança. Há esperança. Jesus, Cristo, esperança de glória. Podemos depositar nele a nossa esperança, porque ele não se contradiz, porque ele é um fundamento eterno, porque ele vela para que a sua palavra se estabeleça, ele cuida para que os pactos sejam cumpridos. E se depositarmos nele a nossa confiança, vamos experimentar o que é bom, o que é perfeito e é agradável. E vamos frustrar toda a obra de Satanás na vida de cada um. Então, Pai, em nome de Jesus, declaro sobre cada um que ouve esse material: haja luz, haja luz. Eu chamo o espírito de cada um: haja luz, venha a luz, venha a luz. Seja agora livre todo nó, toda corda, todo laço que prendia, seja manetado, seja cortado, quebrado agora em nome de Jesus. Declaramos que haja, que se inicie um momento, Senhor, e nós convocamos os teus anjos, todos aqueles anjos ministradores, cooperadores em Cristo Jesus, possam vir e começar a auxiliar esse coração que se coloca numa posição e declara: eu quero a luz, e escolhe a luz, e deseja a partir de hoje começar a caminhar em direção a essa luz. Pai, leva-os a uma mudança, uma transformação de águas, que sejam, Senhor, realmente inseridos nas águas de cima, nas águas dessa nova realidade. Os seus olhos comecem a ver aquilo que Cristo estabeleceu, possam ver, identificar a voz e possam então agir, e possa então ser agora, pela manifestação de Cristo, achado dentro deles fé, a fé que liga, que conecta as ações do Senhor. Oh Pai, aqui, então Pai, em nome de Jesus, declaramos esse tempo de águas que chegou sobre cada uma dessas vidas, Pai. Que também a terra que estava escondida, ocultada, venha à presença do Pai e comece agora a gerar novos frutos. Lançamos aquilo que não provém do Senhor, rejeitamos tudo aquilo que é semente de joio, é semente corrompida, para, Senhor, manifestarmos aquilo que é original, da Tua essência, porque assim somos. Te louvo por isso, Pai. Te louvo por isso, e que o Teu Espírito fortaleça, que o Teu Espírito produza sobre cada uma dessas terras. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, que o Pai os abençoe. Vamos adelante, vamos seguir com essa série de estudos, vamos entrar numa outra etapa e contamos com vocês nesse processo. Então, um forte abraço, fiquem na paz, em nome de Jesus.